Vamos para o tema que é o tema mais polêmico que você tocou até agora, que é a Sala Minas Gerais. A Sala Minas Gerais mobilizou uma parte do que é o universo da cultura em Belo Horizonte e uma resistência muito grande à não concessão da sala por defender que ali devia ser um próprio exclusivo da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O que tem de verdade e de mentira nessa conversa toda? Antes de te responder, eu te contar o contexto da audiência pública que teve sobre isso, para ver como que a desinformação leva as pessoas a entender que a gente estaria acabando com a Filarmônica, né? A audiência pública convocada pelo presidente da Comissão de Cultura para tratar da privatização da Sala Minas Gerais e fim da Orquestra Filarmônica. Bom, a Orquestra Filarmônica recebe recursos da Secretaria de Tesouro, da Secretaria de Cultura. São, esse ano, 19 milhões de reais. Eu não mexo nesse dinheiro, não tenho nada a ver com isso. Então, não dá para falar que é o fim da cultura, porque não estamos mexendo no dinheiro que acaba com ele. Era para falar da sala, né? E aí, privatização da Sala de Minas Gerais. Ué, mas ela já não está com o privado? A Orquestra Filarmônica é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, natureza privada. Eu cheguei e eu gosto muito dele, do deputado professor Cleiton, e falei assim, olha que situação nós estamos, já passamos por várias audiências públicas, mas aqui agora nós estamos ao contrário, né? O senhor que defende que o Estado tem que ficar com os bens públicos, está aqui defendendo que bem tem que ficar com a iniciativa privada, e eu que defendo que tem que ir para a privada, estou aqui defendendo para o público tomar de volta. Olha essa situação, né? Só para as pessoas entenderem o quão maluca então quanta desinformação circulou aí. O que a gente estava fazendo é o seguinte, nós temos um TPU, um termo de permissão de uso, é como se fosse um contrato de aluguel, para que ela pudesse usar a sala. E esse contrato tinha que ser renovado. Quem faz a gestão desse contrato é o Instituto Filarmônica. Filarmônica, é um contrato Filarmônica com a Codenge. Com a Codenge. Para uso da sala, especificamente. Sim. Com a Codenge, Cultura assina como interveniente. Ele é concomitante a esse contrato de recebimento de recursos. Então, num determinado momento, eu fui informado pelo secretário que a Filarmônica queria devolver a Sala Minas Gerais. Eu falei, bom, eu já tinha preparado um projeto para fazer concessão, isso vai ser ótimo, porque aí agora eu toco sem ter que envolver outros. E assim dei início ao processo. Então, eu é que provoco a Filarmônica, sem ter resposta, até hoje, inclusive, mesmo depois dessa celeuma toda, nunca me responderam. Eu falei, quer renovar o termo de permissão de uso? Não me responderam. Como não me responderam, e eu tinha informação do secretário, então eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, como o contrato acaba dia 13 de janeiro, não dá, isso era 6 de dezembro, não dá tempo de eu assumir a sala, eu não tenho nem gente para colocar lá, não tem contrato de segurança, uma série de coisas, vamos assinar o termo por 6 meses só, para dar tempo de eu chamar um privado, e a gente assina com cláusula resolutiva, que significa que na hora que eu achar o privado, eu te comunico, e a gente encerra o contrato. Você topa? Está lá assinado. Todo o processo com essa história toda lá dentro, né? Na administração pública tudo tem que ter processo. Até então, concordância até da própria Filarmônica. Assinado pela Filarmônica. Pela própria Filarmônica. Um aditivo de 6 meses com cláusula resolutiva. Aí a Filarmônica alega que não sabia, que não foi informada, que jamais ia querer devolver a sala, que não faz sentido. Aí eu te pergunto, Paulo, você aluga uma sala minha. Aí você vira para mim e fala assim, eu não tenho interesse em sair. Eu falei, então tá bom, Paulo, você pode esperar só um pouquinho que eu vou achar outra pessoa para assumir essa sala aqui, esse escritório no seu lugar? Você fala, tudo bem. Aí eu chamo o cara, assino com ele um distrato, com você um distrato e um contrato com ele. Você assina o distrato, depois você vira e fala assim, não, mas eu não queria sair de lá, não. Não manifestei formalmente a saída, não. Eu falei, mas você assinou o distrato? Você disse que queria sair. Você disse que queria sair. O distrato, na verdade, ele nesse caso que a gente está dando de exemplo, ele é o quê? Ele é o fim de toda uma negociação. Então, quando a Filarmônica fala assim, mas eu não queria devolver a sala. Se você não queria devolver a sala, por que você assinou um termo só de 6 meses, não assinou de 1 ano? Por que você me deu uma cláusula resolutiva com poderes para te tirar de lá a qualquer momento, quando eu quiser, sem direito à indenização? Quando eu fiz esse questionamento, e aí uma coisa que eu nem de público não podia falar mais aqui com você, até porque eu já estou saindo, então mas as pessoas que estão em volta sabem, em primeira mão, a informação que eu tive de pessoas de dentro da Filarmônica é que a assinatura tinha sido sem ver. Não, mas eu não vi, eu assinei sem ver, assinei na boa-fé. O que pode até então, isso é incompetência, então. Incompetência. Gestão incompetente. Gestão incompetente, temerária. Sim. Um conselho de administração, em qualquer situação dessa, ele quer trocar.
Sem sombra de Sem dúvidas. sombra de dúvidas. Agora, é óbvio que quem estiver ouvindo que gosta da Filarmônica vai contar lá pro pessoal e eles jamais vão admitir que isso aconteceu. A rigor, eu até fiz uma coluna sobre isso e dizia que eu não posso negar a importância da Orquestra Filarmônica, até porque eu sou um espectador. E como espectador eu reconheço a excelência da Filarmônica. Mas é necessário, por exemplo, que a Filarmônica tenha uma sala exclusivamente dedicada às suas apresentações? Não poderiam outras orquestras estar se apresentando naquele mesmo local e, olhando como benchmarking no resto do mundo, as outras filarmônicas do mundo funcionam na mesma condição de exclusividade que a Filarmônica funciona com a Sala Minas Gerais? Ô Paulo, você foi no ponto agora da grande discussão em termos de política pública. Essa é a grande questão. Nesse contrato, a Filarmônica tem que informar para a gente qual que é a quantidade de dias que ela vai usar a sala, considerando concertos, ensaios, reserva técnicas e aluguel para terceiros. Quando você pega esse documento, que todo ano ela manda, a sala está ocupada 270 dias. E os outros 90, os outros 3 meses, fechada? Não pode usar a sala? A gente não pode trazer a Sinfônica, não pode trazer a de Ouro Preto, não pode trazer outros concertos lá para dentro. Essa é a grande discussão. E aí, você sabe que a Filarmônica não paga aluguel. Ela só reembolsa custos que a Codenge tem. Então, será que a gente não poderia ter geração de receita ali adicional para o próprio erário, para o próprio Estado? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto de discussão que a gente levanta. E aí, quando você vai para as salas fora, São Paulo, a própria orquestra toca, tem outros shows, e fora do mundo você vai achar as duas situações, né? O grande ponto é que isso eu aprendi fazer uma reverência aqui ao maestro da orquestra do SESI, né, numa reunião com o Flávio, ele explicando por que a Filarmônica tem que ensaiar lá. Porque a acústica é a mesma, então o que ele ensaiar, o que ele ouvir de um mesmo instrumento, se ele faz num lugar separado, ele pode não conseguir a mesma execução. Exatamente, e o concerto não está no mesmo nível. Então, a discussão da política pública é: queremos pagar para manter esse nível? Legítimo, se quiser. O que a gente não pode é deixar de discutir. Falta muito para que o mineiro ou o brasileiro, o cidadão, se conscientize, por exemplo, dessas nuances, desses detalhes, para que a privatização quebre esse tabu que ela está envolvida? Falta, na verdade, até de participar, né, Paulo, assim, da política pública. Vamos pegar esse caso da Filarmônica, eu vou te dar um outro exemplo também, que é até para sair um pouco da privatização, porque eu acho que isso é de uma maneira geral. O que acontece nesse caso é o seguinte: os benefícios são difusos. Que significa, a sociedade que ganha, se eu consigo trazer uma FIENG e trazer mais coisas para lá, é uma população para a gente ficar em Belo Horizonte, 2,5 milhões de habitantes. Quanto que isso melhorou para você, sua vida? Você vai no concerto lá da Filarmônica, ela vai estar do mesmo jeito. Você não está vendo o dinheiro, a economia que eu estou fazendo do recurso público. Agora, para quem está saindo da sala e está perdendo o status quo, é um grupo menor, é um grupo pequeno que consegue se organizar e fazer barulho, né? E aí, na hora que faz o barulho, dá a impressão de que essa é a agenda da sociedade, que todo mundo quer isso, e ainda faz um barulho com uma narrativa errada, né? E aí, na medida em que esse restante da população não participa, ela acaba sendo dominada por um grupo menor. Isso se repete em outras coisas.